Graça e paz, queridos. Deus seja contigo. Estamos aqui com mais um vídeo, mais um conteúdo abençoado para a sua vida. Que o Senhor possa te trazer sabedoria, que possa te dar força para tomar as decisões, especiais na sua vida e as decisões precisas, as que são realmente precisas para mudar toda a sua história. Amém? Hoje nós estaremos falando sobre 5 pesos que pode afetar a nossa vida e a nossa história. E nós vamos aprender um pouquinho, e trazer alguns personagens aqui que também passaram por grandes problemas, porém, diferenciado de um ou de outro, tomar as suas posições. E as nossas decisões, elas na verdade são um peso para o nosso futuro, para a nossa história, amém? Nós vamos fazer uma breve oração e estaremos entrando aí, apresentando a você 5 tipos de pesos em nossa vida que pode fazer a diferença, tanto para o bem como para o mal. E nós que vamos decidir quais delas escolher em nossa vida, amém? Feche os teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Senhor Deus dos exércitos, pedimos a tua presença nesse momento tão importante, ó Pai, nessa instrução e orientação da tua palavra, a qual nos traz realmente, ó Deus, a solução dos nossos problemas, se nós acatarmos em nossos corações e poder aprender de Ti e executar em nossas vidas, Pai. É o que pedimos em Teu nome santo, a Tua força, a Tua fé, a Tua graça, a Tua convicção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, antes de eu entrar na palavra do Senhor, eu estava vendo um vídeo, através até mesmo, acredito que foi pelas mãos de Deus, e de um instrutor de uma academia. E um rapaz estava pegando um peso na mão e ele estava sentado, e ali estava com uma velocidade um pouco acelerada ali com aquele peso. E o instrutor ali barrou ele, dizendo que aquilo poderia lhe trazer realmente, não benefício, mas problema na sua saúde, na coluna, tá? Que não era daquela maneira que deveria se posicionar para obter o resultado. Então, o instrutor ali, o que ele disse? Ele instruiu que ele tinha que levantar o peso devagar, e ali poder estar realmente adquirindo, a estrutura devida para a saúde do seu corpo. E o que isso tem a ver com esse peso aqui, Isso aqui também se refere a uma aplicação em nossa vida. Às vezes nós achamos que estamos pegando o peso e resolvendo da maneira que nós achamos, e nós precisamos de um instrutor que realmente sabe os benefícios que traz da maneira correta. Então, assim, às vezes nós queremos também resolver o nosso problema com rapidez, Assim, achando que vai nos trazer um benefício, e ali está principalmente danificando a nossa saúde, a nossa coluna ou algo semelhante, não trazendo o resultado devido ao qual esperamos. Porque a gente, quando não tem instrução, a gente age, mas de maneira errada. E aí, achando que isso vai nos beneficiar futuramente e está nos trazendo problemas maiores. Então nós vamos tratar hoje também, olha só como a vida é interessante, um vídeo de segundos nos traz também acerca da mensagem de hoje para o nosso coração. Então nós vamos tratar aí de 5 pesos em nossa vida, E da maneira como a gente age, nós vamos aí ter o resultado devido. Então vamos lá, o primeiro peso da nossa vida chama-se ofensa. Quantos de nós já fomos ofendidos por palavras? Então, pessoas que às vezes se acham mais elevada ou mais preparada que nós, muitas das vezes, e muitas das vezes nos ofende por suas palavras. Agora, tem 2 questões importantíssimas, Como que você se posiciona, você age mediante as ofensas. Tem ofensas que atingem a alma, atingem o coração, atingem a mente, atingem até a sua autoestima. E isso aí realmente tem ofensas que é para nos destruir, mas tem ofensas que é permitida por Deus, que é para nos trazer benefícios, nos trazer resultado. Então nós vamos falar aqui sobre o peso da ofensa, A ofensa, na verdade, ela mata as emoções, mata as esperanças, mata os seus sonhos, dependendo do nosso posicionamento. Entenda isso. E o que você faz? Qual é o teu posicionamento mediante a cada ofensa? Nós vamos falar hoje de 2 personagens bíblicos nesse primeiro peso chamado ofensa. O primeiro personagem bíblico que fala sobre Ana e Penina.
olha só, nós sabemos que Ana era estéril e Penina tinha filho à vontade ali, né, com seu esposo. A Bíblia diz que Penina sempre ficava ali, né, em outras palavras, jogando na cara de Ana: olha, eu posso ter filho e você não tem, né? Então aqui, eu sou mais amada, você não é. Então ela foi muito ofendida, na verdade. E a ofensa realmente machuca os nossos corações, a nossa vida. Só que o posicionamento é o diferencial de mudança para uma história. Veja bem, a Bíblia diz que Ana, ela ficou muito ofendida dia após dia, anos após anos. Agora você imagina ali, né, olhava para o seu esposo, não podia ter filho, e Penina também, que era a mulher do seu esposo ali, a Bíblia diz que ela tinha muitos filhos, então era muito ofensivo para ela. Eu acredito que ela se sentia muito impotente mediante a situação. Porém, havia um diferencial no coração de Ana. Ana adentrou na presença de Deus. Você não vê aqui Ana retrucando, brigando, em outras palavras, né, no dia de hoje, saindo na pancada, né, com Penina. Não, nada disso Ana fez. Ana simplesmente, ela apresentou a Deus, né, a sua angústia. Ela foi ofendida e foi apresentar o seu coração ferido na presença do Senhor. E ali, no momento oportuno, que ela estava muito ofendida, ela começou a clamar, orar a Deus, buscou na presença de Deus uma solução, que na verdade hoje é muito difícil alguém, né, se portar diante de Deus desta maneira, mas foi o que ela fez, e que foi louvável, na verdade, que nós sabemos que Deus deu para Ana, né, a solução de todos os seus problemas. Deu Samuel, deu um grande filho, se tornou profeta para a nação. Agora veja bem, amados irmãos, que aqui tem duas pessoas, como eu falei, né, dois personagens bíblicos, Ana e Penina, que Ana se posicionou mediante a esta ofensa e teve um grande resultado para toda a sua vida, né? E eu quero também falar aqui, mediante a ofensa, sobre Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu era calvo, e ele foi bastante ofendido também por aqueles 50 jovens ali, diz a Bíblia. Só que, olha só a diferença de Ana para Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu, no momento ali da ira, porque estava ofendido, não gostou da ofensa e acabou lançando uma palavra de maldição sobre a vida daqueles jovens, daquelas crianças ali, ou adolescentes, como diz algum texto. E a Bíblia diz que através da palavra lançada, surgiu duas ursas e matou todos aqueles adolescentes ou jovens ali, porque Eliseu tinha poder na sua palavra. Então, dois posicionamentos, um diferente do outro. Ana elevou a Deus o seu problema e Deus ali recorreu a Ana e lhe deu um filho. Tirou, né, a sua esterilidade e permitiu ali que seu ventre pudesse gerar novamente. Então, olha na sua primeira, né, gestação, no caso, né, não novamente, que ela nunca tinha tido. Agora veja bem o posicionamento, como muda a história. Eliseu amaldiçoou as crianças e elas foram mortas. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, verso 14, abençoai os que vos perseguem, né? Abençoai e não amaldiçoei. E é muito difícil, confesso, né, lidar com a ofensa, mas todavia, né, uma maneira mais inteligente e saudável para você mesmo é você abençoar as pessoas que estão te ofendendo, porque isso vai ser benefício para você, na verdade. E aqui o que aconteceu? Na verdade, a Ana se posicionou e teve um grande resultado, porém, a Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou, que não era para amaldiçoar, era para abençoar, por mais que estava sendo ofendido ali. Então você vê que no momento da ira, é o momento que você tem que respirar, digamos assim, contar até 10, adentrar na presença de Deus e chorar, lançar a tua ansiedade na presença do Senhor. Então assim, como você lidar com as ofensas? Então esse é um peso que você tem que lançar na presença do Senhor. Se você ergue, né, manuseia este peso na sua vida da maneira correta, você vai ter o resultado correto, saudável para a sua vida. Amém? Então são duas questões importantes. Você lembra de Ana e lembra de Eliseu. Eliseu amaldiçoou e as crianças foram mortas. Então assim, o benefício algum teve mediante esta palavra lançada dessa ofensa. Mas Ana teve aí um grande resultado, que foi um filho que se tornou profeta para a nação. O segundo peso que eu quero falar
que nós muitas das vezes carregamos em nossa vida é a insegurança, o peso da insegurança. E a insegurança, meu querido irmão, é a falta de confiança, é a falta de fé, é a falta de conhecimento. Pessoas às vezes que têm insegurança, ela dificilmente vai lhe dar um passo. Às vezes ela dá um passo para frente e dois para trás com medo do resultado. E isso é muito ruim, faz com que a pessoa deixe, né, de usufruir grandes e excelentes coisas na vida, grandes histórias que poderiam ser mudadas e não foram porque a pessoa teve insegurança. Então, assim, ó, a insegurança ela mata qualquer sonho que você imaginar. Então, veja bem, nós podemos, por exemplo, lembrar de Pedro. Pedro deu um passo, assim, aplicando para que você entenda, um passo para frente e dois para trás. A Bíblia diz que quando ele teve a oportunidade de ser grandemente abençoado e ter experiências, né, ali com Cristo, e teve, de fato que teve, quando ele andou sobre as águas, a insegurança no seu coração veio assim que ele tomou o primeiro passo. Poxa, mas ele teve um bom resultado, né? E de repente começou a afundar. Quantos crentes, na verdade, no começo da sua fé ou de uma oportunidade, começou a ter aquele resultado abençoado, aí veio aquele pequeno probleminha, né? Que eu digo pequeno porque já alcançou o extraordinário, que foi o único homem que andou sobre as águas, né? Mediante a palavra de Cristo, falou assim: vem Pedro, né? Se é tu mesmo, eu quero também saborear esse milagre. Então ele deu um passo e de repente começou a sucumbir por causa da insegurança que estava no seu coração. Quantas pessoas estão me ouvindo, ou que você conhece muitas das vezes, que precisa receber este vídeo através da sua pessoa, você enviar esse link, que vai precisar lembrar que teve uma oportunidade, mas por insegurança deu um passo para trás. Essas pessoas podem retomar novamente, né, através da segurança, mesmo com medo, dar um passo de fé novamente aí. Então a insegurança, ela trouxe, né, na vida de Pedro, ele começou a afundar ali, mas o Senhor Jesus foi e resgatou ele novamente e ele voltou de mãos dadas com Jesus para o barco. Então veja bem, amados, muitas pessoas fracassam mediante alguma oportunidade. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, o fracasso, ele não vai definir, né, toda uma história da sua vida. Entenda isso, muitas das vezes o fracasso, ele simplesmente é uma preparação para você subir o próximo degrau da sua vida. Então não vai definir, poxa, eu fracassei na minha primeira tentativa, na minha segunda, na minha terceira, mas isso não vai definir toda uma história da sua vida. Entenda isso, então o fracasso o que vai definir é você realmente tomar posição novamente e continuar. Poxa, caí a primeira, a segunda, a terceira vez, mas vou tentar de novo, eu vou conseguir. Então isso que tem que definir o seu futuro, a sua história, a sua vida, a sua descendência, a sua posteridade. Então veja bem que a insegurança, muitas pessoas deixaram de ter resultado ou saborear grandes coisas na sua vida por causa do medo da insegurança. Então é um conselho que Deus aqui traz, né, para a sua vida. Lembre-se, pois, de Pedro e continue, porque mesmo você tendo fracassado em alguma área da sua vida, o próprio Jesus pega na mão de Pedro e diz assim: por que duvidaste, homem de pequena fé? Então levantou ele ali e voltou novamente com ele para o barco. Então Deus, ele quer te trazer novas oportunidades, novas experiências. Mesmo que você esteja inseguro, enfrente a tua insegurança e vá em frente, porque Deus tem algo para te entregar nas tuas mãos, amém? E eu quero aqui também, no terceiro peso da sua vida, que isso aqui tem realmente trazido para muitas pessoas que conhecem, né, a palavra de Deus, mas às vezes falta algum conteúdo, falta algo, né? Falta aquela fé realmente no seu coração, a segurança. O que é o peso do medo. Amados, veja bem, às vezes Deus nos traz algo em nossa vida para que nós possamos ter experiências e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Mas o medo é uma causa que tem ali barrado a vida de milhões de pessoas, né? Tem insegurança e tem o medo, que os dois na verdade andam juntos. Mas o medo, eu acredito que ele é pior, que ele afasta mais a pessoa ainda, porque o medo, ele faz com que a pessoa enxergue algo que não existe. E é uma realidade. Quer ver um exemplo? Por exemplo, vamos lembrar de Elias e Jezabel. Amados, a Bíblia diz, olha só, é o terceiro medo, terceiro peso, que é o medo. Veja bem, a Bíblia diz que Elias, ele enfrenta os 850 profetas ali de Baal,
E a Bíblia diz que ele vence, mata todos ali, aquela coisa extraordinária. Deus era com ele, o instruiu e ele venceu todos. Olha só, que ele foi instruído por Deus a fazer aquele sacrifício ali, diz a Bíblia, no monte, e desce fogo do céu, consome o holocausto, as pedras, lenha, lambe a água, aquela coisa fantástica ali. Olha só que intimidade com Deus. Aí a Bíblia diz que de repente ele recebe uma visita ali de um mensageiro de quem? De Jezabel. E ele com medo ele foge. Olha só que coisa, amados. E de repente a Bíblia diz que o medo dele estava tão grande que ele enfrentou 850 profetas, né? E de repente foge de uma mulher. Isso aí é o medo, né? Que ele estava no coração. Então o medo fez ele enxergar algo que não existia. Primeiro que ela não, em outras palavras, ela não mandou um exército, um assassino e matar ele. Ela só mandou um recado, né? Então veja bem, para intimidar a vida de um homem que tem uma experiência extraordinária com Deus. Então eu quero que você entenda que o medo, ele fez com que Elias teve ali no seu coração um medo tão grande, uma insegurança tão grande que não tinha ali um exército contra a vida dele. Então veja bem que o medo faz você enxergar algo que não existe, né? Ele atrapalha realmente a obra de Deus na sua vida, ao ponto que ele começou lá a dizer lá, Senhor, né, eu tenho sido um homem zeloso, tal, e começou ali a falar com Deus, que é uma outra parte que eu quero dizer aqui, mas a Bíblia diz que este medo trouxe uma insegurança para Elias tão grande que ele saiu da posição. E assim não é diferente como muitos crentes, muitas das vezes que o medo tira o crente da posição, com medo do resultado. E ele começa a olhar aquela questão que veio aos seus ouvidos e ele se intimidou mediante uma só palavra, que ela disse, olha, amanhã mesmo eu vou fazer contigo o que você fez com os meus profetas. Acabou com os profetas de Baal, de Acera ali. Então veja bem, este peso que muitas pessoas carregam na sua vida faz com que você não tenha resultado algum na sua vida e acaba fugindo da presença de Deus, fugindo da situação a qual lhe traria um gozo mais profundo, uma experiência maior. Para um homem que teve uma experiência muito grande aí, e que poderia aí ser honrado por Deus muitas vezes, e ele saiu da posição. Então veja bem, não sai da posição por causa do medo, porque isso faz com que você tenha um resultado muito maior. Então, queridos, esse é o terceiro medo. Agora, o quarto medo que eu quero falar com nossos irmãos é o peso do desânimo, né? O quarto peso é o peso do desânimo. Quantas pessoas estão desanimadas? No grego, na verdade, a palavra de desânimo significa almas em frangalhos. Olha, a pessoa que já não acredita mais em nada, que não tem mais esperança naquilo que realmente foi falado lá atrás. Então, assim, a pessoa desanimada não tem força, não tem vigor, às vezes, não quero fazer mais, né? Não quero passar mais por isso, pessoa desanimada. Lembra, pois, de Josué, quando Deus fala com ele, olha, Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, os dois têm que estar juntos, o esforço, né, e ter ânimo. Ou seja, Deus só manda alguém se esforçar, né, se está aí fraco, na verdade, né? E só manda a pessoa ter ânimo se está desanimado, senão Deus não falaria com a pessoa. Então mandou Josué se esforçar e ter bom ânimo, tinha muita coisa para ser feita. Ou seja, no desânimo é difícil se esforçar. E é um dos grandes pesos que às vezes nós enfrentamos mediante o projeto de Deus na nossa vida. Poxa, eu estou fazendo aqui, de repente eu não estou tendo tanto resultado, não estou vendo nada, né? E Deus fala assim, se esforça e tem muito bom ânimo, porque é uma trajetória que Josué tinha para levar o povo lá do outro lado, da onde Deus esperava que o povo alcançasse para ter a grande vitória. Então veja bem, o desânimo, ele tem realmente, né, tirado o vigor de muitas pessoas. E olha só, mediante o quarto peso aqui, eu quero ler contigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e o verso 16. Olha só o que a Bíblia nos orienta. Diz assim, e por isso não desfaleçamos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, olha aí, o interior, contudo, se renova dia em dia, ou seja, fraqueza após fraqueza vai se tornar fortaleza após fortaleza. Então entenda isso,
Aí eu estou fraco, eu começo a levantar aquele peso da maneira correta, agindo da maneira certa. Daqui a pouco o meu corpo está recebendo vigor, eu estou agindo, estou cansado, estou fraco, né? Mas aqui estou trazendo força e vigor para o meu corpo. Então espiritualmente não é diferente. Então assim, o desânimo, estou desanimado, mas eu vou tentar mais um dia, mais um pouquinho, mais uma hora, mais meia hora. Daqui a pouco o meu corpo ele começa a sentir mais vigor. Opa, agora eu sei da maneira certa que eu tenho que, né, fortalecer o meu corpo. Então vou dia após dia, é o que está dizendo aqui, ó. Se renova dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha aí, produz para nós um peso, né, eterno de glória muito excelente. Se você não desanimar. Ou seja, eu estou desanimado, mas eu vou continuar mesmo desanimado. Ao verso 18 conclui: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, ou seja, elas passam, mas as que não se veem são eternas. Então nós temos que lutar por algo maior que está nos esperando na eternidade. Então assim, como que eu posso fazer isso? Vencendo o desânimo, dia após dia, momento após momento, fraqueza após fraqueza. Eu estou fraco, eu estou cansado, mas eu vou, né, realmente prosseguir. Queridos, veja bem, só dando uma pausa aqui, existe um hino na harpa cristã que diz assim, que os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação. E é uma realidade. As minhas maiores experiências espirituais com Deus, que marcou a minha história, a minha vida, o meu interior, foi no momento de desânimo, de fraqueza, de angústia, de dificuldade, de problema, de calúnia. Olha só, tanta coisa. E eu te digo uma coisa, mas foi maravilhoso. Eu te digo para você, mais uma vez, foi maravilhoso passar por esses problemas. Poxa, mas como que você pode dizer que esses problemas tão difíceis que marcaram a sua vida foi maravilhoso? Porque ela me trouxe um peso na minha vida de experiências, que hoje eu sei que vale a pena, mesmo com desânimo, mesmo cansado, mesmo não conseguindo enxergar nenhuma semente. Poxa, plantei aqui, ali, não estou vendo nenhuma germinar. Opa, mas eu sei que esta palavra ela é poderosa e vai germinar para trazer à existência aquilo que não existe. Então não devemos parar de maneira nenhuma. Então por quê? Eu consigo enxergar aqui, mas Deus consegue enxergar lá na frente. Deus fala para Abraão: Abraão, você não tem semente, né? A Sara é estéril, mas vocês serão uma grande nação. Olha aí. Aí você olha para uma promessa de Deus e diz: poxa, se Deus está falando, então vamos em frente. E ali ele tomou atitude. Então veja bem que nesse quarto peso, que chama-se desânimo, esse peso da sua vida, você tem que lançar para fora e continuar vencendo ele, mesmo com cansaço. O quinto peso, né, que nós vamos falar também é o peso do orgulho. Isso mata uma história do ser humano completa. A Bíblia fala que Deus dá graça ao humilde, mas abate o soberbo. Pessoa soberba é pessoa orgulhosa, né? Às vezes não abre mão do seu erro, não abre mão de um bom ensinamento, não abre mão de mudar os seus pensamentos. Tem pessoas que aprenderam o evangelho lá atrás, sabe? Aquela coisa não muito profunda, e não abre mão de um conhecimento mais aguçado. Não, eu aprendi assim, dessa maneira, e tem que ser dessa maneira, assim e assim eu vou morrer. Não, mas tem algo mais profundo na Bíblia. Examinai as Escrituras, porque vós cuidai nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz Jesus. Então assim, nós temos que aprofundar. Mas a pessoa orgulhosa, veja bem, ela se embaraça com o seu próprio ego, não é verdade? A pessoa nunca dá o braço a torcer. A pessoa orgulhosa acha que somente ela sabe o suficiente de tudo. Dificilmente uma pessoa orgulhosa receber o conselho de alguém que seja mais humilde. Tipo assim, vamos supor que a pessoa já fez lá faculdade de teologia, pós-doutorado, mestrado e tanta outra coisa. Aí vem uma pessoa tão humilde lá e vai lhe dar o conselho. Não, rapaz, quem é você? Eu tenho doutorado, tenho faculdade, 2, 3, 4 faculdades. Eu sou orgulhosa. E muitas das vezes não vai entender isso, nunca, jamais. Eu me recordo agora, por exemplo, de um homem chamado Nicodemos.
O homem era mestre em Israel, diz a Bíblia. Tinha um conceito maravilhoso da palavra, conhecia muito, né, todos os mandamentos ali, os preceitos da palavra de Deus, mas teve um momento que ele olhou para Jesus, Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo, e deu um parafuso na cabeça do homem. Conhecia bastante, mas como assim nascer de novo? Então veja bem que esse homem recebeu de Cristo uma orientação, né? E a Bíblia diz algo interessante, olha só, né? E o Senhor começou a instruir ele. Se ele fosse um homem orgulhoso, será que ele teria conversado com Jesus? Não teria. Não, eu vou ter com Jesus à noite lá, não. Não, mas tem algo em Jesus que eu preciso saber, eu preciso aprender. E ele deixou o orgulho de lado, entendeu? E por mais que ele entendia, ele foi lá e, segundo os estudos, demonstram que ele se tornou um discípulo de Jesus. É o que nós chamamos do discípulo oculto. E ali a palavra do Senhor realmente adentrou no coração dele, né, para que ele pudesse aprender algo mais. Olha só aqui, para adentrar no sexto peso, para que você entenda, né, nós podemos lembrar também de Nabucodonosor. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele simplesmente se orgulhou tanto, né, bateu no peito e disse assim, olha a grande Babilônia que eu fiz com as minhas próprias mãos, com a minha inteligência, tal. Olha quantas pessoas batem no peito por ter algum resultado e dizem assim, eu fiz, se não for por mim não acontece, se não for por mim não tem realização. Amados, se não for pelas mãos de Deus, nem eu, nem você e nem ninguém na terra tem resultado algum. A Bíblia diz mesmo que sem mim nada podeis fazer. Então toda glória, toda honra é pelo Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor me permitiu, me deu um entendimento, um pouquinho do entendimento da palavra, mas eu preciso aprender muito também. Então veja bem, o orgulho traz destruição e abate qualquer homem na terra. Então Nabucodonosor precisou viver 7 anos como animal, pode ler dentro das escrituras, né, que ele primeiro recebeu um conselho de Daniel, mas aqui, quem é Daniel, né? Não, eu sou o rei. Então ali ele precisou entender, precisou ser abatido para aprender que o orgulho só traz destruição, né? Então o peso do orgulho, tem tanto crente, tem tanta pessoa orgulhosa só porque aprendeu ou porque chegou de repente num estágio maior, numa espiritualidade maior. Amados, se Deus fizer isso, foi embora a espiritualidade, foi embora o conhecimento. Olha que inteligência esse homem tinha, Nabucodonosor, né? Era muito inteligente, porque o seu reinado prosperou grandemente. Não é verdade? Inteligente. Ele tinha uma boa administração, ele tinha pessoas inteligentes ao seu redor, mas ele bateu no peito. Deus falou assim, opa, peraí que a glória é minha, não é de ninguém. E ali se tornou semelhante, né, como um animal, diz a Bíblia, por 7 anos. Então entenda isso, esse peso chamado orgulho destrói qualquer ser humano na terra. E o último e o sexto peso é o peso da autopiedade. Eita, quantas pessoas são assim, quantos crentes são assim. E eu vejo, amados irmãos, a autopiedade, eu me recordo de quem? Lá em 1 Reis, né, capítulo 19, verso 10, quando Elias estava fugindo ali, da questão qual nós já falamos, de Jezabel, a Bíblia diz que ele começa a se lamentar diante do Senhor, autopiedade. Ó Senhor, eu sou um homem zeloso, tenho guardado os seus mandamentos, eu vivo assim, e começa aquela autopiedade, né? Eu sou um homem certo, eu sou assim. Então assim, tem pessoas, amados irmãos, que por fazer a coisa certa, ele começa a cobrar muito de Deus. Não, Deus tem que fazer assim, Deus tem que ser assim, porque eu faço desta maneira, eu faço tudo certinho, tudo bonitinho, então Deus tem que me abençoar, Deus tem que realizar na minha vida, eu tenho que orar e Deus, aquela autopiedade, sabe? Não, eu sei, eu faço, eu consigo, e aí Deus vem e pergunta, o que está fazendo aqui, Elias? Deus corta, em outras palavras, a conversa de Elias na hora. O que você está fazendo aqui, Elias? Tem muita coisa para ser feita ainda. Aí ele começa novamente a dizer, mas eu fiquei sozinho, estão procurando a minha vida para me matar, né? Então assim ele coloca como se tivesse uma multidão de gente procurando a vida dele para destruir a vida dele. E na verdade, ele só recebeu uma ameaça, né, de Jezabel. Mas Jezabel mandou um mensageiro, não um assassino, não um exército, né, para matar ele, não um arqueiro, nem algo assim semelhante. Então tem pessoas que passam por algum problema e parece que a vida dele e a vida dela já está destruída.
E não é dessa forma. Então a pessoa ela tem autopiedade. Ela olha para si e vê, tá vendo aí, eu fiz tudo e não tive resultado, e começa a se olhar para si como se fosse a pessoa mais certa, que precisava mais da vitória, porém, né, aquele probleminha está destruindo a vida dela. E foi semelhantemente, né, o que estava acontecendo aqui com a vida de Elias, né? Ele estava aí com uma autopiedade no seu coração. Aí Deus deixou ele falar, porque assim, veja bem, quando a pessoa fica com alta piedade assim, até em vão, na verdade, você aconselhar essa pessoa, porque ela não vai te ouvir. Ela quer alguém que seja base para as suas lamúrias, para as suas lamentações ali. Então entenda isso, né? E depois da segunda fase, quando Deus pergunta para Elias, o que faz aqui, Elias? Ali de novo fala, Senhor, tem sido um homem zeloso, né? Agora eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, né? Só tem eu aqui, estão procurando minha vida para matar. E ele começa mais uma vez a falar com Deus. Aí Deus fala assim, Elias, eu não deixei mais 7.000 se prostrarem perante a Baal e nem beijar a mão dele. Olha aí. Ou seja, a pessoa acha que está sozinha, que é a última bolacha do pacote, como diz aí muitos aí fora, né? Mas não é isso, amados. Nós temos que entender que temos que sempre estar, né, na posição. Então, pegar esse fardo, esse peso nas nossas costas, achar que a gente, sem a gente, não acontece nada. Não é desta maneira. Na verdade, sem o Evangelho, sem Cristo, nada acontece. Sem o Espírito Santo de Deus não há conversão. Sem o Espírito Santo de Deus não há libertação. Por mais forças que a gente faça, ora, jejuma, busca ou queira converter a pessoa, não é pela nossa força, não. É pelos trâmites de Deus, porque Deus conhece o íntimo do coração de alguém. Veja bem, enquanto o povo escolhia ali Saul, não, nós queremos Saul como nosso rei. Deus já tinha escolhido Davi. Olha só, quem você escolheria na época? Alguém que já estava preparado, que já estava reinando, ou alguém que estava lá no meio do mato, cuidando de ovelha? Talvez você escolheria Saul também, né? Pela lógica seria essa, mas Deus já sabia o que estava no coração de Davi. Deus escolheu alguém que foi contra os princípios do conhecimento daquele povo. Então entenda isso. Às vezes a pessoa está com esta autopiedade, achando que se não fosse por ela não acontecia, né? Eu tenho sido zeloso, então eu tenho que ter o resultado devido. Deus tem que me ouvir, Deus tem que me atender, Deus tem que resolver o meu problema. E não é desta maneira, não. Me desculpe a expressão, mas você precisa ouvir isso se você tem autopiedade. Deus não é o nosso empregado, amados. Deus é Deus, né? Deus não tem que fazer o que você acha que tem que ser feito. Deus tem que fazer o que tem que ser feito segundo a sua presciência. Então todos os nossos achismos fica sempre de lado. Deus nunca vai, né, trabalhar com nossos achismos, e sim com a sua instrução bíblica. Então veja aqui o que a Bíblia está dizendo em 1 Reis, capítulo 19, 10. Deus orienta sim, né, sobre essa autopiedade. Então, entenda uma coisa para finalizar aqui. Nós temos que lançar esse peso de nossas vidas, para que nós possamos correr fluidamente na presença do Senhor. Então, para você não esquecer, quero falar sobre esses 5 pesos que você tem que estar livre, se liberar. O peso da ofensa. Foi ofendido? Continue a sua vida. Olhe a luz da palavra do Senhor. O peso da insegurança. Nunca esteja inseguro. Enfrente a insegurança. O terceiro peso é o peso do medo. Nunca tenha medo. Se você tiver medo, enfrente, porque o medo vai embora. O medo te faz enxergar um monstro que não existe, né? E o quarto peso, o peso do desânimo. Deus sempre chega ao desanimado, esforça-te e tem bom ânimo, né? E o peso do orgulho, isso destrói qualquer futuro de qualquer cristão. Não seja orgulhoso, seja humilde. E o sexto peso, né, não tão importante, né, tão quanto importante como os demais, mas é a soma de tudo, é da autopiedade. Então, entenda que o Senhor é o nosso instrutor. Se você ter essa autopiedade no seu coração, você tem que perder isso e saber que Deus sabe o que Ele está fazendo. Amém? Deus possa te abençoar. Espero que esta palavra tenha somado na sua vida e que você possa olhar para você mesmo, né? Olhar para dentro de si e ver se esses pesos na sua vida têm te atrapalhado. Lance fora, se libere desses pesos, né? Seja livre diante do Senhor.
A Bíblia fala, por exemplo, né, o próprio Senhor disse assim, que o meu jugo, né, é suave e o meu fardo é leve. Então carregue o fardo de Cristo, se liberte desse mal e possa você respirar realmente uma vitória na sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus possa te somar diante, né, de todas essas dificuldades. Analise se você tem esse peso na sua vida, barrando a sua vida, e faça da maneira correta para ter resultado em nome de Jesus. Amém? Deus possa te abençoar, Deus possa te guardar. E mais uma vez eu te peço, se inscreva nesse canal para receber todos os conteúdos que nós temos postado aqui, para que a sua vida seja uma bênção e essa instrução possa somar na sua vida. Amém? Deixa eu fazer mais uma oração para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, para que você seja abençoado. Feche os teus olhos aonde você estiver, que estarei orando por você. Pai, está aqui o teu filho, a tua filha, que recebe mais uma vez, a Deus, esta passagem bíblica, Senhor, e que possa somar na sua vida para a glória do nome do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus e te glorifico pela sua resposta, em nome do Senhor Deus, e te agradeço para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe, amados irmãos, que a bênção, a promessa e a vitória do Senhor esteja em sua vida. E precisando de nós, pode entrar em contato conosco. Amém? Estaremos aí à disposição e com certeza estendendo as mãos para que Deus possa te abençoar. Paz do Senhor a todos e até o próximo vídeo.